Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez eu trago um tema que tem sido muito pedido. Aliás, eu já tenho um vídeo a falar sobre os meus dentes de há algum tempo atrás e entretanto muita coisa mudou nos meus dentes, então eu decidi que era melhor fazer um vídeo atualizado para vocês saberem todas as novidades acerca dos meus dentes. Antes de avançar com este vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não tenho qualquer tipo de formação em dentes, por isso, tal como o primeiro vídeo, isto é a minha opinião o mais sincera possível. É um vídeo que é a minha experiência e visto que é um tema que vocês pesquisam muito, eu estive a ver e é das coisas que vocês mais pesquisam relacionadas com o meu nome, que é os meus dentes, e como eu fiz agora um tratamento, agora nestes últimos dias fiz um tratamento inovador, eu decidi que era muito giro partilhar com vocês. E sim, este vídeo vai estar assim, de propósito, super aproximado assim, para ver todas as imperfeições, espero que não, mas mais para vocês verem com atenção os dentes, porque desta maneira conseguem ver tudo em pormenor, conseguem ver todo o detalhe, enquanto que se eu estivesse no enquadramento que eu normalmente faço, que é também com a testa cortada, mas é lá ao fundo, é um bocadinho mais distante da câmara, vocês não conseguiam se aperceber tão bem de tudo aquilo que eu vou dizer, por isso é que eu decidi fazer o vídeo assim bem aproximado para vocês verem tudo ao detalhe. Então, antes de mais, eu já utilizei muitos aparelhos dentários, por isso eu quando era mais nova tinha os dentes muito tortos, eu tive que passar por 4 aparelhos dentários. Então sim, eu já tive aquelas fases muito bonitas de aparelhos de barrinha, aparelhos de estrelinha, aparelhos com elásticos aqui atrás. Eu já passei por tudo. Também, inclusivamente, já parti o dente da frente quando era pequenina e tive que usar uma coroa, em que se vocês forem ver alguns vídeos antigos, notam que realmente o dente da frente está um bocadinho diferente. Por isso, os meus dentes já sofreram algumas mudanças. E eu posso dizer, sinceramente, que dentes é uma das coisas que eu mais reparo nas outras pessoas e sou muito picuinhas com os meus, por isso, se calhar por eu em criança não tinha os dentes bonitos, sempre procurei por ficar com os dentes mais bonitos, tive a sorte dos meus pais darem-me aparelhos para os dentes e mesmo agora em adulto eu tento sempre cuidar deles ao máximo, fazer destartarizações, que é muito importante, com regularidade, fazermos limpezas profissionais em dentistas, fazermos isso tudo, utilizarmos bons cuidados dentários, lavarmos com fio dental, pasta de dentes, elixir os dentes de maneira completa. Sempre tive muito esses cuidados e também sempre fui apreciadora de trabalho de dentistas. Pode parecer um bocado estranho, mas eu gosto de ver as contas do Instagram e isso tudo. Foi através de uma conta de Instagram que eu conheci o meu atual dentista, que é o Dr. Hugo, o Dr. Hugo Madeira, que se calhar vocês conhecem-no porque ele costuma ir à TVI fazer mudanças de visual. A nível de clínica dentária, ele é muito reconhecido cá em Portugal. E eu vou ser sincera, eu quando vi o trabalho dele no Instagram, eu fiquei fã e comecei logo a clicar like e a seguir a página e a gostar de tudo, gostava e seguia com muita atenção tudo aquilo que ele fazia. Então eu comecei a pensar, não, um dia tenho de ser vista por este profissional, tipo, gosto mesmo muito do trabalho. E então, basicamente, o tratamento que eu fiz aos dentes foi com o Dr. Hugo, porque eu fui visitá-lo. Ele tem uma clínica na zona perto do Átrio Saldanha, em Lisboa, e eu fui lá porque, o que é que aconteceu? Este meu dente da frente, que era uma coroa, porque eu parti o dente em pequenina, já estava a notar muita diferença aos meus olhos, já estava a notar muita diferença para os outros dentes, principalmente ao vivo nem tanto, mas principalmente aqui em câmara e em fotografia, que é onde eu passo metade do meu tempo, porque era devido a ser material diferente, refletia de maneira diferente, então muitas vezes eu tinha que utilizar filtros muito estranhos nas filmagens e acabava por alterar muito a cor da maquilhagem, mas era ao máximo para tentar fazer com que os dentes ficassem todos equilibrados. Ao vivo isso não se notava, ao vivo os meus dentes eram super brancos, mas em câmara isso tudo eu notava. Então, basicamente eu estive com o Dr. Hugo e tivemos a ver as várias opções para o meu caso e eu vou colocar fotografias pelo meio deste vídeo para vocês entenderem, mas basicamente o que nós decidimos que seria a minha melhor opção era colocar lentes de contacto em todos os dentes. E sim, eu disse lentes de contacto. Basicamente, pelo que eu percebi, as lentes de contacto são
as facetas dos dentes numa maneira mais atualizada, é um upgrade das facetas, em que é um material, eu vou mostrar uma imagem, mas é um material assim bem mais fininho, por isso para nós colocarmos as lentes de contacto há um desgaste mais... é menos agressivo com o nosso dente natural. Basicamente, para quem está aqui de paraquedas neste assunto, as facetas são quase como umas capas que nós temos de desgastar o nosso dente, temos de raspar o nosso dente e depois colamos em cima e fica quase como se fosse o nosso dente, porque em princípio cola-se e se tudo correr bem, não sai mais e aquilo fica como se fosse o nosso dente. As facetas são utilizadas muito tanto para endireitar dentes como para recuperar dentes estragados. Aqui em Portugal ainda as pessoas têm um bocadinho de aversão deste tipo de tratamentos porque acham que são muito invasivos, mas lá fora, principalmente quando estamos a falar de, por exemplo, figuras públicas ou muitas atrizes ou manequins, fazem isto meramente por fins estéticos, porque fica mais bonito, o dente fica mais brilhante, isso tudo. Mas basicamente o desgaste com as lentes de contacto é menor, isto é, enquanto que para uma faceta, pelo que eu entendi, para uma faceta vocês têm que raspar mais o dente, para uma lente de contacto raspa-se muito menos, por isso preserva-se mais o nosso dente natural, que é sempre positivo. Pode parecer muito agressivo para algumas de vocês, mas basicamente eu coloquei lentes de contacto. É um tratamento que pode demorar um bocadinho e é um bocado, não vou mentir, dispendioso. Eu acho que é um bocadinho a perspectiva, como nós vemos a coisa, que o investir em nós é sempre o melhor investimento possível. Podemos investir às vezes num computador, investir na nossa casa, num carro, por aí. Eu acho que quando há possibilidade, se nós podemos investir em nós, por que não? E basicamente o que é que aconteceu nos meus dentes? Os meus caninos que estavam um bocadinho saídos, voltamos a colocar no sítio. Ficou com a pontinha mais definida do canino. Os dentes, eu só mexi nos dentes de cima, pus 10 capas, por isso basicamente em quase todos os dentes que se veem estão todos com capas. E pronto, eu agora basicamente não vou precisar, nem devo branquear os dentes vão ficar sempre assim, branquinhos. Inclusive, eu já estava a ficar com muita sensibilidade dentária, porque eu tive 4 aparelhos dentários, eu já fiz bastantes branqueamentos, por isso eu já estava a ficar com os dentes bastante sensibilizados e as capas acabam por ser uma proteção ao meu dente natural, por isso pôr as capas até foi também um elemento protetor, porque eu já estava a ficar com muita sensibilidade. Resumindo e concluindo, são diferenças muito ligeiras, desde os caninos até à cor dos dois dentes, à cor de todos os dentes, mas que para mim fazem toda a diferença. Por isso eu decidi fazer este vídeo, porque muitas de vocês têm me perguntado o que é que eu fiz aos meus dentes. É claro que se vocês me perguntarem se eu recomendo, eu recomendo, senão não fazia. No entanto, e que recomendo que vocês façam com mãos profissionais, por mim, eu sublinho, para mim é o Dr. Hugo. No entanto, acho que vocês, se querem, há muitas de vocês que me mandam mensagens a perguntar o que é que queriam fazer aos dentes para tê-los mais bonitos ou mais direitos, assim. Eu acho que não há nada melhor do que vocês terem uma consulta de avaliação e verem o que é que o especialista diz, porque eu estive lá na clínica e vou ser sincera, eu fiquei espantada com os avanços da medicina dentária, desde vários tipos de branqueamentos dentários, branqueamentos que não dão qualquer tipo de sensibilidade, que eu não sabia, desde a maneira como se escova os dentes, que eu também estava a fazer mal. Fica aqui já uma dica. Eu não sei se vocês sabem, para mim foi novidade, mas deve-se passar sempre o fio dental antes de escovar os dentes. Eu passava sempre depois. Por isso, basicamente, passamos o fio dental, temos de ir à gengiva para limpar toda a parte interior do dente e depois é que escovamos e depois passamos o elixir no final. E eu fazia baralhado, porque eu escovava os dentes, depois passava o fio dental e depois é que passava o elixir, por isso agora já estou a fazer direito. Por isso aprendi muitas coisas novas e acima de tudo, e eu vou admitir, perdi o medo de dentistas, porque eu já tive dentistas muito bons, atenção, mas desde sempre que eu tive muito medo de dentistas, e o Dr. Hugo fez com que eu perdesse esse medo, porque cada vez há mais técnicas e injeções que nos tiram as dores e tudo e mais alguma coisa, por isso acho que
é muito importante nós perdermos um bocado aquele receio do dentista, começarmos a ir mais regularmente. Acho que nós portugueses e de uma maneira geral, acho que não valorizamos tanto o profissional, o dentista, como deveríamos valorizar, e acho que devemos fazer mais visitas e ver realmente e deixar a saúde dos nossos dentes para realmente quem percebe e deixar as decisões para quem realmente tem alguma coisa a dizer sobre o assunto. Eu espero que este vídeo não tenha sido demasiado random, demasiado sem assunto, mas é que foi um assunto muito pedido por vocês, saber o que é que eu tinha feito aos meus dentes. Basicamente foi isto, eu estou super satisfeita. Se me perguntarem se doeu, a mim doeu-me um bocadinho o desgaste dos dentes, mas atenção, eu sou super sensível. Eu com uma simples destartarização, eu fico aos pulos na cadeira do dentista, por isso eu tenho uma sensibilidade extrema nos dentes. Eu sei de pessoas, amigas minhas, que fizeram este mesmo tratamento completamente sem anestesia nenhuma. Eu doeu-me um bocadinho, mas eu mal disse que estava a doer, puseram uma anestesia e foi tranquilo, por isso é completamente suportável, não é por aí. Demora um bocadinho porque nós temos que passar por fases, temos que utilizar uns provisórios. No entanto, uma coisa que estava preocupada, porque a maior parte dos dentistas, quando colocam os provisórios, isto é, desgastam-nos os dentes. Eu vou dizer o processo, vocês chegam lá, fazem uns moldes para ver os vossos dentes naturais e quais são os upgrades que podemos, as melhorias que se pode fazer nos vossos dentes naturais. Depois vemos como é que fica e eu ia-vos mostrando isso através do Snapchat. Eu pus basicamente, parecia quase uma placa, em que eu vi como é que iam ficar os meus dentes naturais e aí houve uns acertos em que eu disse mais pequenos, no meu caso eu pedi mais pequenos porque achei que estavam muito grandes de início, mais assim, mais assado, pronto, fazem-se uns ajustes e quando nós achamos que está tudo ok, basicamente avançamos para o tratamento e como é que é? Desgastam os dentes que é preciso desgastar e depois colocam um provisório, que é basicamente uma placa em que é uma resina que põe por cima dos nossos dentes, que simulam dentes normais, porque os nossos dentes ficam desgastados e estão os dentes todos unidos, enquanto que o laboratório está a fazer o dentinho um a um manualmente. Isto é dentinho manualmente feito um a um, por isso, enquanto que o laboratório está a fazer, nós estamos com os provisórios. E essa parte assustava-me muito, porque eu estive a pesquisar na internet o que é que eram os provisórios e como é que aparência é que tinham, e alguns eram muito feios mesmo, e eu posso vos garantir que houve muitas fotos, eu até vou mostrar, que eu tirei com os provisórios e basicamente eu fiz presenças, por isso eu tive com algumas de vocês e estava com os provisórios, eu fui à televisão com os provisórios, eu fiz imensa coisa e ninguém notou, por isso para mim foi um descanso muito, muito grande. E depois pronto, colocamos os finais e nos finais damos sempre uns acertos e vamos se ficou muito grande, se não ficou, patati, patatá, essas coisas todas. Foi este processo, ainda é um processo um bocadinho longo, é um tratamento que é dispendioso, mas eu acho que vale super a pena. No entanto, eu estou aqui para partilhar a minha experiência e mais para vos dar a consciência de que existem imensas soluções dentárias hoje em dia e acho que não há nada melhor do que nós vermos um bom dentista e termos a nossa boca em boas mãos. Por isso, eu vou deixar ficar aqui os contactos da clínica que me tratou, isso tudo. Atenção, este não é um vídeo patrocinado, acho que é mesmo importante deixar ficar isso bem esclarecido aqui. E uma vez visto que vocês tinham feito muitas perguntas sobre os dentes, eu achei que o melhor era mesmo fazer um vídeo a explicar tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que se passou. E basicamente, muitas de vocês estavam atentas e até no último vídeo perguntaram o que é que se estava a passar com os meus dentes, por isso, basicamente foi isto. E eu espero que de alguma maneira este vídeo seja útil para vocês e, acima de tudo, eu acredito que não há nada melhor do que nós estarmos bem connosco próprias e os dentes, eu sei que mexem muito com a nossa autoestima, porque eu própria já tive dentes que não eram nada bonitos e eu sei o quanto custa às vezes nós queremos sorrir e termos vergonha por causa dos nossos dentes. Eu sei que vocês podem estar a olhar para mim e acharem que isso é incrível, mas sim, durante muitos anos quando eu era pequenina eu não gostava dos dentes que eu tinha. Eu tinha um vício, eu sempre que me ria tapava os meus dentes, eu tinha muito o vício de me rir sempre a tapar, porque tinha vergonha dos meus dentes. Por isso é que é tão importante para mim estar a partilhar esta experiência com vocês, porque eu sei perfeitamente o que é nós termos orgulho finalmente do nosso sorriso e sabemos que temos uns dentes bonitos. O que eu queria dizer é basicamente, se tu estás aí, estás triste a pensar que tens uns dentes feios ou assim, o que eu quero dizer é que eu também já estive no teu lugar e há sempre solução, há sempre maneira de dar a volta, há imensos tratamentos, por isso há imensas possibilidades e eu basicamente queria partilhar a minha história com vocês.
e tentar de certa maneira alegrar-vos e inspirar-vos e transmitir que há sempre possibilidade de uma pessoa mudar e ser mais confiante e sentir-se melhor consigo própria. Tá, fica aqui uma história, que é a história dos meus dentes, num plano super aproximado. Eu acho que não conseguia fazer mais aproximado que isto. É assim, na verdade, se quisessem, podíamos ter feito o vídeo todo assim, não é? Assim. Basicamente, vocês aqui se calhar conseguem ver melhor. Eu não sei se dá para ver, mas os dentes aqui... Ai, que linda! Olhem este plano aproximado, que lindo! Mas basicamente, como eu estava a dizer, a nível de dentes, eles ficaram muito, muito naturais. E uma coisa que eu gostei muito foi o facto de, na pontinha, eu acho que pelo vídeo não está a conseguir... não está a ser perceptível, mas a borda do meu dente, aqui, termina em transparente, por isso o dente é um bocadinho mais transparente na ponta, que era uma coisa que os meus dentes eram, eles tinham assim uma certa transparência na ponta, e era uma coisa que os meus dentes eram, eles terminavam em transparência, por isso basicamente eles puseram assim, e também há outra coisa que é, o meu dente ganhou uns sulcos que não tinha, que eu de início estranhei, mas pelos vistos faz com que os dentes fiquem muito mais naturais, porque tem assim uns risquinhos. Só que os meus dentes, como já tiveram muitos aparelhos dentários, isso tudo já estavam completamente desgastados e estavam lisos. E aqui conseguem ver o que eu estava a dizer dos caninos. Os caninos já não tinham um biquinho, também estava gasto, e voltaram-me a formar o biquinho dos dentes e os caninos ficaram no sítio. A nível de cor, vocês conseguem ver que foram buscar muito a minha cor natural, em que está um bocadinho mais branco que o de baixo, os de baixo é a minha cor natural, os de baixo são naturais e em cima puseram só um bocadinho mais claro, ok? Por isso, se calhar agora vamos sair deste plano mega favorecedor e vamos voltar ao plano normal. Por isso, não se esqueçam de deixar ficar aqui comentários a dizer o que é que acharam deste vídeo. Eu sei que é muito diferente do que eu costumo fazer, mas é uma partilha minha, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, que eu fico muito contente. Novos vídeos estão aí à porta com novos tutoriais de maquilhagem. Se têm novas sugestões de novos tutoriais de maquilhagem, deixem também ficar aqui por baixo, que eu leio todos os comentários. Não se esqueçam de seguir nas outras redes sociais, desde Instagram, Snapchat, por aí em diante. Um beijinho muito grande e até o próximo vídeo.